Tá. Estamos gravando. Estamos gravando agora. Não deixo mais. Chega. Por favor. Tudo bem. Estaremos hoje com o debate do Instituto Globoceta, aqui com os candidatos presentes. O Mano Doc. Vou falar a data de hoje. Hoje é dia 13 de novembro. Estamos com o Mano Doc, com o Mano Pato, com o Mano Gugu e mais uns nerds da plateia. Muito boa noite. Ok. Vou explicar as regras do debate agora. Ouçam com atenção, por favor. Regra número 1. Os candidatos que quebrarem as regras uma vez serão advertidos e na segunda vez serão expulsos do debate. Segunda regra, são proibidos ofensas pessoais e apelidos pejorativos. Foque no argumento do seu adversário e não na pessoa. Durante o debate, os candidatos deverão falar apenas quando instruídos pelo ministro, tendo direito a apenas 3 minutos de fala, que será cronometrado para cada pergunta ou resposta que fará. A ordem de perguntas e respostas é sempre aleatória e definida pelo ministro. O debate será realizado em 3 rodadas, prestem atenção. Na primeira rodada eu farei 2 perguntas para cada candidato. Na segunda rodada, cada candidato vai poder fazer uma pergunta para um oponente aleatório. Então, por exemplo, o doutor vai poder fazer uma pergunta para alguém que eu girar na roleta. E na terceira e última rodada, cada candidato terá 3 minutos livres para falar o que quiser, com declarações finais. Ok, então vou abrir aqui a roleta. Posso perguntar uma coisinha rapidinho? Diga. Você pode repetir como funciona o... Você não cumprir a regra a primeira vez e a segunda vez que acontece? A primeira vez leva bronca, a segunda vez eu vou ser expulso do debate. Entendi. Obrigado. Começamos agora com o Doc. Doc, eu tenho uma pergunta para você. Tá aí? Estou aqui. Ok. As últimas administrações foram marcadas por bans excessivos. Qual é a sua proposta para a utilização do ban e quais regras pretende ter? Seu tempo está cronometrado em 3 minutos. Muito bem. Eu queria primeiro deixar uma coisa bem clara aqui. Na última administração, nós tivemos um regime, eu diria que foi bastante ditatorial, de patolicismo, e eu acabei juntando algumas estatísticas. Se a gente for olhar no estado de São Paulo inteiro, o estado de São Paulo inteiro, ele tem 44 milhões de habitantes. O estado de São Paulo inteiro. No ano de 2023, por mês, no estado de São Paulo, a cada 20 pessoas, sabe quantas foram presas? Quantas? Foram presas exatas 0,00169 pessoas. Ok. Ou seja, muito menos do que uma pessoa foi presa a cada 20 pessoas em um mês no estado de São Paulo inteiro, que é um estado de direito e para você controlar 44 milhões de pessoas é um baita de um trabalho. Agora, num grupo de WhatsApp, onde supostamente é formado somente por amigos, com em torno de 20 pessoas também. Em um mês, foram 16 banimentos. Ou seja, o nosso antigo ADM, antigo já, porque já podemos dizer que é antigo, ele aumentou o número de banimentos em praticamente 300% em relação ao de São Paulo. Então, eu deixo essa pulga atrás da orelha dos nossos eleitores para mostrar como essa administração tem sido. E queria dizer que no meu regime de administração, a primeira coisa a ser levada em consideração é a permissão do bullying. Isso significa a diminuição drástica dos banimentos. É isso, tudo que eu tenho para dizer. Tudo bem, o senhor ainda tem 45 segundos
Se quiser falar mais alguma coisa. Certo. Ok. Tudo bem, agora vamos ver. Candidato Pato. Tá aí, candidato Pato. Se pronuncie, por favor. Sinal de vida. Olá, tudo bem? Ok. A pergunta para você é: quanta participação democrática você pretende aplicar ao grupo? Será utilizado enquetes para certas decisões? Se sim, quais? 3 minutos, cronometrando agora. Bom, como tem vindo no meu governo, eu gosto de fazer um governo democrático, com enquetes, com saber o que a comunidade está achando. Inclusive, já mudei muitas leis com base na opinião dos nossos integrantes. Vivi fazendo enquete para definir algumas leis e tal. Então, acho que eu vou manter essa parte, sim. Se eu puder continuar no meu governo. Lógico, eu também vou ter uma autoridade para, caso eu ache necessário, implementar uma lei ou outra, se eu julgar necessário, mas leis mais vocês achem que o povo achar mais necessárias, sim, eu vou fazer uma enquete para a gente poder definir isso aí. E se eu também concordar, ela vai ser aplicada. Encerra sua fala? Encerro. Tudo bem. Então, o próximo candidato resta apenas o Gugu. A pergunta é: apesar do grupo ser muito ativo no WhatsApp, a participação física e no Discord é baixa. O que pretende fazer a respeito? Excelente pergunta. Primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que disponibilizou um tempo aqui, tá? Pra gente estar fazendo esse debate. Respondendo sua pergunta, meu caro Soninho, a minha proposta como um todo, né, ela engloba vários pontos sobre isso, tá? Que é justamente a reunião mais recorrente das pessoas do grupo, tá? Não só no WhatsApp, mas também no Discord, pessoalmente, outras redes, se necessário. Eu acho que se faz necessário isso, principalmente em tempos que a maior parte do grupo está vivendo uma vida adulta, está vivendo responsabilidades, e a gente às vezes só quer desestressar, só quer tirar a cabeça disso e brincar com os amigos, né, de vez em quando. Acho que é legal. As coisas que eu pretendo fazer sobre isso já estão listadas naquele PDF que eu passei no grupo, e principalmente elas dizem respeito a eventos que eu pretendo trazer para o grupo, não só eventos diversos assim da vida real de fato, mas eventos do grupo também, sabe? Coisas, aniversário do grupo do Gados, esse tipo de coisa. Reunir aí um final de semana, vamos na casa de alguém, beleza, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma jogatina aí, tá ligado? Pra todo mundo se divertir de fato. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser mais influenciável ali no grupo, tem que ser uma coisa mais presente. E através dos eventos, através de organização, principalmente através de a administração em si, que seria eu e mais 2 pessoas, eu acredito que a gente consiga organizar isso com mais facilidade. Porque uma pessoa só organizando rolês realmente fica mais difícil no grupo, principalmente de colocar todos os horários ali de fato. Certo, então, vamos agora para a segunda pergunta, começando pelo doutor. Doutor, a pergunta é: a administração será ocupada exclusivamente por você ou haverão ministros ou vices para cumprir seu papel em caso de sua ausência? Se sim, quais serão os critérios para a nomeação e quais serão o seu papel? Cronometrado agora. Muito bem. Muito obrigado pela pergunta, Soninho. Tô ocupado. Eu queria primeiro analisar um pouco do cenário político atual brasileiro. É um cenário no qual a gente pode ver a divisão dos cargos de poder. Divisão dos cargos de poder. Voltando. Ok. Me recompor. Calma. Isso. Divisão dos cargos de poder. Por quê? O que a gente vê no Brasil? A gente vê a distribuição de vários cargos, e aí a gente vê que um poder que ele ainda é centralizado em um grupo específico de pessoas, mas ele é distribuído entre essas diversas pessoas, se tornando uma oligarquia. Um grupo de pessoas específicos domina o poder. Isso
no Brasil já constata uma péssima forma de governo, e o próprio brasileiro vê isso todos os dias, né? Nós vemos isso todos os dias. Portanto, no nosso grupo, eu julgo que a melhor forma de administrar o grupo seria dividir em dois únicos poderes. O poder do administrador e o poder do povo. Porque se você começar a pensar, Tô ocupado. dividir isso em vários poderes vai gerar uma distribuição Faz parte. de opiniões divergentes que pode gerar muito conflito, como acontece no próprio caso do Brasil. Porém, se você dividir isso em apenas dois poderes, nós teremos o povo junto com o administrador. O administrador, eu terei o papel simplesmente de organizar, de obviamente impor minha opinião, mas organizar a opinião do povo para que assim seja eleito a melhor solução para os determinados problemas. Portanto, eu não penso em distribuir o poder entre diversos ministros. Acho que isso vai gerar mais conflito do que soluções. Penso somente que eu, como administrador, vou organizar a voz do povo para chegar na melhor solução. É isso, minha fala. Ok. Então agora voltamos para o Pato. Pato, qual é a sua posição nas tensões geopolíticas gados contra GRM? Você pretende amenizar a rivalidade ou incentivá-la? Seu tempo começou. Olha, essa é uma boa pergunta, mas pelo convívio que a gente tem tido ultimamente, Eu vou eu dar um acredito... salve, eu tô fazendo a prova. Boa noite. Falou. Boa noite. Puta, perdi o fio da meada. Eu acredito que pelos nossos últimos contatos, principalmente no aniversário do nosso amigo Soninho, que são dois grupos com nichos completamente distintos. A gente conversa no máximo, mas a gente não fica ali junto, não teve um entrosamento muito legal. Então eu ia continuar com essa separação, eu acho que não daria muito certo, tipo, vamos marcar um rolê junto, acho que não. Mas ao mesmo tempo tentar diminuir um pouco essa hostilidade. A não ser, claro, que venha acontecer alguma coisa, mas, tipo, vamos deixar separado, sabe? Não precisa ser amiguinho, mas também não precisa ser inimigo, tacar o pau. Então, pra mim, o famoso não fede nem cheira, tá ligado? Mas ficar falando muito de uma coisa do Gremlins no grupo do Gados e vice-versa, ficar misturando as coisas, isso aí eu sou completamente contra. Ok, então a última pergunta da primeira rodada vai para o Gugu. Gugu, o grupo já viveu vários protestos à administração, com seus membros quebrando regras de propósito, ameaçando criar novos grupos paralelos e até saindo do grupo, dizendo apenas retornar quando suas demandas forem cumpridas. O que você faria nessa situação? Você se manteria firme ou adaptaria o grupo para cumprir suas demandas? Bacana, Soninho. Eu vejo que você tem duas alternativas, mas eu acho que a situação depende muito, né? É de situação para situação. Eu vejo que muitos desses casos que você citou, né, eles já ocorreram no grupo anteriormente, inclusive nessa última gestão do candidato Pato, e eu vejo assim que ele não lidou muito bem com essas questões, principalmente quando diz respeito a uma situação que poderia facilmente ser evitada simplesmente ignorando, sabe? Eu vejo que muitas dessas situações são alegações muito rasas, do tipo, o Leite saindo do grupo porque alguém falou que ele não pode defender Suzano. Simplesmente ignore, no dia seguinte ele vai retornar. Não é um big deal, sabe? Então dá pra resolver facilmente. Agora, quando uma alegação realmente faz sentido, né? Isso vai muito ali da minha análise mesmo, sabe? Obviamente também vai ter análise da opinião pública, mas que pode estar enviesada, então é muito importante alguém de fora estar analisando isso sem viés nenhum, que no caso seria eu, e se possível, né, os ministros, mas eu também já pensaria duas vezes antes de levar em consideração dos ministros. E justamente, se for uma acusação válida, se realmente o que foi feito não estiver correto, e o membro realmente estiver fazendo dessa chantagem, né, de uma forma correta, eu acho que seria válido sim adaptar o grupo nesses casos, tá? Mas é claro que a minha pretensão na administração é que não ocorram, tá, casos assim. É que de fato as pessoas sejam ouvidas
e devidamente respondidas ali, sabe? Então, se for uma alegação maluca, que a pessoa saiba que foi uma alegação maluca e fique ciente disso. Ao mesmo tempo que, se for uma coisa válida, que se converse sem a necessidade de uma ameaça desse nível. Ok. Ainda tenho tempo? Eu posso aproveitar o Tem, tempo para falar de outro pode, assunto pode. ou é zoado? O senhor tem Eu um queria minuto. só deixar claro que a última resposta do candidato Pato não me foi muito clara. Ele fala sobre pretender diminuir a hostilidade, mas ele nem ao menos diz como ele quer fazer isso. Então eu achei meio fraco, só isso. Ok. E vamos agora para a segunda rodada do debate. Lembrando que cada candidato fará uma pergunta a um oponente aleatório. E esse candidato responderá logo em seguida. Então, candidato Doc, de novo. O senhor pode fazer uma pergunta para o candidato Gugu. Gustavo? Isso. Gustavo? Muito bem, Gustavo. O senhor está debochando? Não, desculpa. Achei que tava mutado. Calma. Deixa eu iniciar esse cronômetro. Ok. Todos inteiros. Foi sem querer mesmo. Por favor, ordem. Eu espero. Ok. Seu tempo começou. Deixa eu ver, uma pergunta. Certo, uma pergunta para o Gustavo. Ai, nossa. Gustavo, eu tenho visto nos últimos tempos no grupo que você não é definitivamente uma das pessoas mais ativas no grupo, né? A gente pode ver que por exemplo, eu, o Soninho, o Picolé e o Pato, nós somos muito mais ativos do que você no grupo. Você agora tendo uma vida de casado, né? Com responsabilidades, né? Um trabalho que nós não temos, né? Mas, assim, você tem responsabilidades muito altas, entendeu? Eu queria saber como que você vai manejar o seu tempo para conseguir lidar com um grupo que tem tantos problemas, ao mesmo tempo que você tem uma vida tão atarefada. Ok. Gugu agora tem 3 minutos para responder. Obrigado. Henricão, vamos lá. Eu entendo perfeitamente e concordo com você em partes. De fato, eu tenho uma vida um pouco mais atarefada mesmo, né, do que vocês que estão devidamente desempregados aí. Mas, enfim, eu vejo sim que existe uma diferença de tempo livre e principalmente de tempo ativo no grupo em relação a nós. E não é à toa, né? Não é à toa que eu optei por ter ministros ativos no grupo, tanto é que essa é uma das coisas que eu mais vou avaliar para escolher esses ministros, é a atividade, é o tempo de atividade no grupo. Isso não só facilita, né, o meu governo, mas também poupa muito, né, o esforço do admin estando ali atuando sozinho, sabe? Tendo que visualizar todos os contextos de mensagem sempre que tiver alguma confusão. Então, ter ali ministros confiáveis, ministros que estejam ali pelo progresso do grupo mesmo, seria ideal, né? Então, justamente por isso, seria mais ou menos essa a linha de raciocínio. E, obviamente, né, eu pretendo separar um tempo meu ali, justamente para desenvolver essas interações, porque, igual eu falei com vocês, mesmo que eu esteja fazendo parte dessa vida um pouco mais chata, essa vida adulta, eu vejo que se faz necessário, né, esses tempos de calma, tempos de tranquilidade que a gente possa curtir com os amigos. Então, eu acho que liga muito nisso, sabe, Ricão? Não é à toa que eu tô me candidatando, é justamente para promover tempos assim melhores. Ok. Agora, o candidato Pato fará uma pergunta para o doutor. O senhor tem 3 minutos, começando agora. Então, Doc, eu queria saber em relação à preparação e formulação de eventos, porque como a gente vem discutindo, a gente poderia ter mais eventos, poderia ter mais encontros com o grupo, só que eu queria saber como é que você vai agir em relação a isso, já que
você está morando literalmente em outro estado. Como é que você vai administrar essa parte de rolês? Ótima pergunta, Pato. Eu já esperei por essa pergunta, né? Porque ela é bem fácil de se imaginar que viria a mim, né? O que eu penso é o seguinte: um forte braço da minha campanha tem sido justamente o Discord, justamente por causa disso. Eu até coloco lá no panfleto que eu distribuí da campanha que por eu não estar em Mogi, o Discord vai ser a ferramenta que eu vou mais utilizar durante a minha administração. Justamente porque pelo Discord nós podemos fazer todas as nossas sessões e rolês sem estar presencialmente. Mas agora eu já quero fazer uma reflexão com vocês sobre como está sendo os rolês nesse momento. Porque mesmo eu não estando aí, o senhor está aí. E o senhor é o administrador atual. Eu vejo que mesmo o senhor estando mais próximo de Mogi do que eu, estando a um ônibus de 20 minutos. E eu não, né? Eu tô a 6 horas. 20 minutos não, 1 hora, vai. É 1 hora? Acho que é 1 hora. 2 horas. 2 Eu tô a horas. 6. 2 horas, eu tô a 6 horas. Então eu vejo que o senhor está muito mais perto do que eu, e mesmo assim os rolês só acontecem, em maioria, quando eu estou presente. O Soninho sabe muito bem disso, de que quando eu estou presente, é que nós fazemos a maioria dos rolês. Então, eu acho que uma coisa não significa, eu estar longe não significa que os rolês não podem acontecer, até porque eu posso muito bem encorajá-los a acontecer, mesmo estando muito longe. Mas, com certeza, um braço forte da minha campanha vai ser o Discord. Ok. Agora, o candidato Gugu pode fazer uma pergunta ao candidato Pato. Candidato Pato, todo mundo sabe, né, que a sua candidatura atual, e pelo que deu a entender aqui na entrevista, a candidatura futura, né, que você também tá prospectando, ela se baseia totalmente na opinião do povo, certo? Você se baseia muito, principalmente em votações e tudo mais. Eu queria, primeiramente, fazer uma afirmação que pode ser comprovada justamente com o seu último mandato, que é basicamente de que, por mais que seja um governo funcional fora do grupo de WhatsApp, eu vejo que dentro do Gabos esse modelo não funciona muito bem, porque às vezes algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo, certo? Então eu quero saber como você lida com isso, já que tivemos diversos casos aí internamente no grupo, que basicamente as pessoas votaram simplesmente por votar, pela graça, e ficou uma situação realmente ruim para todos, sabe? Diversas regras ali que a maioria hoje em dia não concorda e que votou simplesmente pela emoção do momento, ou simplesmente porque achou que seria engraçado, e você simplesmente aceitou. Eu, na minha visão, vejo que o admin devia ter um papel extra em cima disso, que seria justamente de visualizar, né? Visualizar se aquilo faz ou não faz sentido para o grupo sem viés nenhum. Mas na sua primeira alegação nesse debate, você afirmou que o seu próximo governo também se baseia nisso. Então eu quero saber como que você vai fazer essa gestão, ou se você vai de fato fazer essa gestão. Bom, como eu havia dito, sim, eu vou manter as votações, mas também vou ter um pé mais firme para governar em questão de criar leis que eu ache justas para o nosso grupo. Por exemplo, nesse meu último governo, tivemos o empecilho do nosso colega Sono, que não gostava que falássemos da maravilhosa mãe dele. Então, ele achou ruim, depois a gente conversou e chegamos ao consenso de criar uma medida provisória que não poderíamos falar da mãe dele em sentido luxurioso ou romântico. Tanto é que, caso isso venha a acontecer, eu procedo com as medidas legais cabíveis. Também tivemos o caso do Leonardo, que ficava quitando toda hora do grupo, e para acabar com essa coisa de ter que ficar colocando o cara, tirando o cara, ele me bloqueando no privado, que eu não consegui colocar ele de volta, eu deixei que só quem... Eu nem bloqueei totalmente, eu deixei que só quem trabalhasse em Suzano pudesse julgar Suzano de qualquer forma. Mesmo eu, particularmente, sendo contra. Suzano é uma bosta, tem que xingar mesmo. Mas... é isso.
eu vou continuar com as votações, mas eu vou julgar com base na minha percepção sobre o problema e vou estabelecer a lei. Se não cumprir as regras estão aí para serem cumpridas. Mas da mesma forma que muitas leis acabaram causando desavenças. Então dá para a gente pensar em fazer uma votação séria dessa vez para excluir leis que vocês acreditem que não sejam tão úteis mais, ou implementar novas leis que vocês acham que realmente vão ser úteis. E eu vou avaliar se realmente são úteis ou não são úteis. E é assim que eu pretendo prosseguir. Ok. Gugu, eu vou pedir para você guardar a sua pergunta por enquanto. Como o debate está indo mais rápido do que antecipado, vamos realizar uma última rodada no final de discussão livre, com eu apenas intervindo quando eu achar necessário. Eu só queria fazer uma reclamação que eu não pude me calar, apesar da minha posição. Você chamou não falar da mãe do amiguinho como uma medida provisória. O que tem de provisório nisso? Fala pra mim, Pato. Provisório? Provisório? No meu último governo, eu só consolidava leis que fossem democraticamente votadas. A medida provisória é uma medida onde eu imponho a lei sem mesmo ter votação. Mas ela ainda está valendo enquanto eu não tiver essa medida provisória. E por enquanto eu não vejo necessidade nenhuma de remover. Ok, então. Iremos agora para a terceira, penúltima rodada, onde cada candidato poderá enviar uma mensagem livre, falar o que quiser, com 3 minutos cronometrados. Começando com o candidato Doc. Começando agora. Muito bem, obrigado pelo espaço, Soninho. Eu queria primeiro lembrá-los que tem uma coisa muito importante na minha campanha que não foi citada aqui, e é o quanto a minha campanha é cristã. Isso não foi citado, e isso é um pilar importantíssimo na minha campanha, e um pilar que representa muitas pessoas desse grupo. A minha campanha é a única campanha cristã de toda essa candidatura. E eu acho que isso pode beneficiar muito bem os outros membros do grupo, já que os ensinamentos cristãos vão ser usados como meio de interpretação das leis e também como forma de julgamento. Um julgamento justo, já que os ensinamentos cristãos são justos. Outra coisa que eu queria falar também é que claramente nós vimos que o Pato, ele está totalmente despreparado. Fica claro que ele está despreparado. A gente viu que o Gugu, ele tem um certo preparo. Pode ser que ele tenha estudado 1 hora e meia, no máximo. Mas o Pato, nem 20 minutos estudou. Eu falo isso com afirmação porque eu fui o único que trouxe dados estatísticos. Eu fui o único que trouxe um estudo mais aprofundado de política, certo? E eu acho que essas são ferramentas necessárias para uma boa administração. Votem 20, 2. Doutor Russell. Encerra minha fala aqui. Tudo bem. Eu só adendo que eu vi apenas do 22, eu achei um pouquinho engraçado. Não tem nada a ver com seus pontos. Agora o candidato Gugu terá 3 minutos de fala, começando agora. Vamos lá. Pessoal, acho que com esse início de debate já fica muito claro para todo mundo, principalmente em relação às promessas políticas que foram vistas nessa pré-eleição. Muitas coisas estão um pouco fracas, né? Pouco faladas de fato. Eu queria reafirmar aqui algumas coisas que eu tenho aqui na minha política. Vamos lá. Primeiramente, o meu governo, em relação à administração, não é o foco dele, tá? A administração no meu governo é uma coisa que eu pretendo resolver logo de cara, para que não haja mais dor de cabeça e depois seja simplesmente uma coisa que vamos aos poucos alinhando. Ou seja, o que eu penso com isso? Que as pessoas internamente no grupo vão acabar mais se divertindo e tendo discussões saudáveis, né, do que de fato eu tenho que toda hora estar realizando banimentos, sabe? Eu quero uma estabilidade maior para o Gados, porque eu vejo que nesse último
principalmente, né, nesses últimos tempos, é uma coisa que não há, né? Toda semana existem bans, é uma coisa muito constante e não fica um grupo saudável dessa forma. Respondendo também, tá? Aproveitando também, quero responder principalmente em relação ao candidato Henricão. Ele deixa claro na última fala dele que ele enxerga um despreparo por parte do Pato e um despreparo também por minha parte, justificando ali por falta de dados, né? Mas eu quero questionar, né? O que de fato esses dados revelam para a gente, tá? O que de fato esses termos políticos revelam, além de que ele tinha um tempo livre para pesquisar sobre essas coisas. Sejamos francos, tá? Eu não analisei dados políticos de São Paulo, eu não analisei dados políticos mundiais, eu simplesmente analisei o grupo como um todo, porque é a comunidade que de fato eu vou atuar. Não me interessa quantas pessoas em São Paulo foram presas, o que me interessa de fato aqui é como melhorar a ambiência do grupo e como melhorar ele para todas as pessoas que participam de lá. Além disso, né, quero deixar claro aqui que o meu governo se baseia principalmente na diversão e na integridade ali, né, na integração entre os amigos, que é uma coisa que eu acho que está faltando, que é uma coisa que eu quero explorar melhor naquele grupo. É um grupo que a gente se conhece há muito tempo, então eu acho que a gente tem muita liberdade para explorar ali coisas diferentes que esses candidatos que estão aqui presentes hoje não exploram, não falam sobre, e eu acho realmente muito fraco da parte deles simplesmente colocarem leis pensando em banimentos. Então, quando for votar no dia, por gentileza, eu peço a todos que sejam gados do Gusta. Ok, agora resta o candidato Pato. 3 minutos de declarações finais, iniciando-se agora. Bom, primeiramente, quero relatar que realmente eu não me preparei muito para esse debate, como o Dr. Doc falou. Mas simplesmente porque eu estou em semana de provas, eu estou literalmente trabalhando agora, eu estou deixando de trabalhar para aparecer nesse debate. Tem um gato morrendo lá, eu estou aqui, tá? Para vocês verem como eu me importo com esse grupo. De 5 anos de gados, eu fiquei já 1 ano e meio no poder. Eu tenho experiência de sobra. Ultimamente a gente tem passado por uns bocados. Sim, eu concordo. A galera tem reclamado muito dos bans, mas é porque eu quero tentar manter um ambiente melhor e uma convivência melhor no grupo. Porque, pô, tem gente mandando putaria antes das 11, que é uma lei, tipo, em pleno dia. Imagina você tá lá de boa, no seu trem indo pro trabalho, você vai abrir uma mensagem de visualização única, tem lá uma rola gigante. E tá todo mundo olhando pro seu celular. Não é muito legal. Por isso que eu quero continuar. Talvez com a conversa com os nossos integrantes, a gente chegue a consenso umas leis mais flexíveis. Mas eu acredito que tem que ser melhor para a convivência de todos. E acredito que seja isso. Ok, agora farei uma breve abertura para perguntas da plateia. Se alguém quiser se oferecer para fazer alguma pergunta para qualquer candidato ou para alguém em geral, por favor. Tem uma pergunta. Eu não tava muito focado, eu não tenho perguntas não. Achei muito foda, Felipão, com você. Ok. Posso mandar? Pode. Acho que sem perguntas também, Não, então pode continuar. Calma. Felipão, por favor, faça a pergunta. Bom, uma pergunta direcionada ao candidato Gusta. Tivemos nesses últimos As coisas foram meses, tão bom que até talvez, sem palavras, mano. tivemos esse... Estão me ouvindo bem? Sim. Ok, continuando. Tivemos nesses últimos meses, ou até mais de um ano, a instauração do catolicismo, não é mesmo? Que a gente beira a teocracia, que é o poder político fundamentado no poder religioso e na união dessas duas coisas. E agora, como o candidato Doc disse, será também cristianismo instaurado no grupo. Quero saber como que o Gustavo vai agir em relação à religiosidade, se ele vai propor outra religião ou se ele vai propor um Estado laico, o que ele pensa em relação a isso. Pode responder, Google. Obrigado. Plateia Filipão, muito obrigado pela sua pergunta. Foi muito pertinente, na verdade, porque é uma coisa que eu até anotei aqui para conversar também.
No meu estado, né, realmente o que eu vou prezar é pela liberdade religiosa, tá? Então, o estado em si, ele não vai promover nenhum tipo de religião especificamente. Ah, candidatos aí, né, que promovem a política com a religião é uma escolha deles, não julgo. Não acredito que seja a melhor forma de se trabalhar com isso, principalmente porque acaba gerando mais complexidade ali na parte administrativa, principalmente se não promover uma liberdade religiosa. Então, na minha visão, quem quiser se manter no catolicismo, quem quiser agregar ali com discussões religiosas, que fique à vontade, obviamente mantendo o respeito mútuo, principalmente respeito religioso, que é um tema um pouco mais pesado para se tratar ali de fato, né? Então, mantendo esse respeito, cara, todos podem discutir, todos podem comentar sobre, e adorar, né, e seguir a religião de fato que vier, é, que caber à pessoa, sabe? Ok. Abrimos agora a quarta e última fase do debate, em que a fala de todos os candidatos será livre, porém, para manter a ordem, eu ainda vou interromper se for necessário, para separar brigas ou. Antes de acabar, posso fazer uma pergunta, por favor? Pode agora, na verdade, melhor Agora eu agora. lembrei. É melhor agora, é melhor agora. Aproveitando aqui a deixa, os rolês são uma parte muito importante do grupo, rolês presenciais. Eu queria saber mais ou menos a previsão de cada candidato para um rolê, com quanto seria por mês, assim, por ano, se tem uma meta que tem que ser batida, porque os rolês frequentes garantem a estabilidade do grupo, mas também, se não tiver rolê, o grupo vai se separando aos poucos. Eu queria muito saber dos candidatos como que vai ser essa parte. Ok. Primeiro o Doc. Primeiro o Doc pode falar. Começar assim. Opa. Bom, os rolês realmente são uma parte muito importante do grupo. E o que eu penso é que não necessariamente a falta dos rolês presenciais significa o fim do grupo. Até porque nós sobrevivemos até aqui com um regime duvidoso, no mínimo, e com poucos rolês presenciais, mas o grupo sobrevive. Até porque tem muitos de nós que somos muito ativos no WhatsApp, né? Mas eu acredito que uma frequência boa de rolês é importante. Então eu imagino que pelo menos a cada 2 meses os rolês podem acontecer e eu queria muito que eles fossem planejados a cada 2 meses e enfatizando os rolês no mato. Eu acho que os rolês no mato são o próximo ouro desse grupo. Um ouro que a gente está muito perto de alcançar, mas que ainda não chegou. E na minha administração é um lado que eu quero abordar bastante. Ok, agora o Pato. Pode ir. Quanto a rolês, como a gente pode ter visto nesses últimos 2 meses, praticamente todo final de semana eu tendo rolê. Devido à minha realidade de morar um pouco longe e até financeira, eu não consegui colar na maioria. Eu consegui colar pelo menos no aniversário do nosso. Mas pelo menos uma vez por mês eu tô pro Mogi e eu proponho animar um rolê, nem que seja pro mato, para jogar um lugar, pra gente se encontrar e jogar. Eu acho isso legal, ainda mais agora que a gente tá, parece que a disponibilidade de todos, principalmente no final de semana, tá bem melhor. Eu acho legal a gente se encontrar, manter esse calor humano vivo. Bacana. Então, no negócio de governo, pelo menos uma vez por mês aí a gente conseguir se encontrar. Até porque não ficaria pesado financeiramente para mim, por exemplo, que moro longe, nem para vocês. Porque no governo a gente tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha. Então, buscar um equilíbrio. Ok. Eu recebi aqui um relatório rapidinho da equipe Globoceta. Foi mencionado que na administração do Pato foi realmente muito ativas em rolês. Nossos checadores de fato independentes gostariam apenas de adicionar que nenhum deles foram formulados pelo administrador. Agora a vez do Gugu, por favor. Pode responder. Eu acho que essa pergunta me cabe muito bem, porque eu tenho essa fama, tá?
é uma fama que já diz respeito a mim de animador de rolê. Não é à toa que eu criei o outro grupo, que é o grupo de rolês, onde constam, né, as meninas e algumas outras pessoas que não estão presentes no grupo do Gados. O que eu tenho para dizer sobre isso é que, apesar de não serem, não acho que cabe, igual o Pedro falou, de sem os rolês o grupo de fato se desfaz. Acho que não. Mas eu acho que eles são sim uma parte essencial do dia a dia. E o que eu prezo, né, na minha administração, a gente tentar pelo menos organizar um rolê por mês, tá? Que seja um rolê mais interessante, que caibam mais pessoas vão nesse rolê, buscando alinhar ali sempre com a necessidade de todos no grupo. Então vão ter meses que a gente não vai ter todo mundo aqui em Mogi, né? Muitos membros do grupo não estão em Mogi, então nesses meses realmente a ideia é juntar o máximo de pessoas que conseguir ali próximo e sempre aproveitar, né? Essa oportunidade quando as pessoas de fato retornam para Mogi para fazer o máximo de rolês possível. Então já deixar agendado, sempre que possível na agenda mesmo, quando essas pessoas vão estar em Mogi, para o pessoal do grupo conseguir separar um dinheiro ali, conseguir já se preparar, a gente já deixar marcado esses rolês. Eu acho que é uma forma muito interessante que a gente ainda não explorou, tá, de organizar esse tipo de coisa. Eu vejo que, né, na minha experiência organizando rolês aqui, com o pessoal do Gados principalmente, normalmente a gente consegue sim fazer coisas de última hora, sem marcar muito, mas eu acredito que marcando a gente consiga fazer mais pessoas colarem. E talvez, né, trazer até incentivo. Vou dar um exemplo do Juan, tá? Que ele tá muito ocupado ultimamente e não colou nos últimos rolês, né? Vocês podem perceber que ele tá completamente ausente. É interessante a gente resgatar isso, né? Chamar a pessoa de vez em quando pra fazer alguma coisa que ela goste mais, sabe? Então, se for o caso do Soninho, por exemplo, ele tá mais off, ele tá mais na dele, assim, por um período, a gente se juntar, chamar ele pra fazer uma coisa que ele gosta, ir pra um bar, mesmo que as pessoas não vão todas beber, tá? Mas é só um exemplo. Ir pro bar do Urso, por exemplo, fazer uma coisa que ele goste pra dar uma animada nele, sabe? Acho que é uma coisa mais da parte humana mesmo, assim, que a gente precisa. Ok, agora encerrando de vez as perguntas dos candidatos, da plateia, vamos iniciar a quarta e última fase do debate livre, completamente opcional, não precisa falar nada se não quiser, mas todos os candidatos estão livres para falar o que quiser. Henricão, eu queria começar conversando com você. Queria questionar você, na verdade, sobre uma das alegações que você fez logo no começo do debate, que eu deixei anotado aqui, que eu queria perguntar para você. Eu queria questionar a sua alegação de que os ministros, tá? Em outros, não necessariamente no meu, você não me citou, mas em outros mandatos, causariam uma confusão no grupo. Eu queria entender qual que é o seu ponto com isso de fato. Cara, fica muito claro que eles causam confusão, principalmente nessas últimas semanas, a gente viu isso acontecendo. Tiveram diversas vezes que o Soninho, ou então o Picolé, se nomeou como ministro da Justiça, e o Pato aceitou, né? Foi aceitando. Ele é o Pato de braços abertos, né? Ele foi aceitando qualquer um ali, e aí no meio de tudo que acontecia, ele dava ban. Então, não é um ambiente que é organizado. Definitivamente não é um ambiente organizado. E a gente vê como o próprio Soninho, ele uma vez era ministro da Justiça, outra vez ele já saiu, foi banido. Então, assim, não tem uma coerência e eu acredito sim que isso gera conflito. Entendo. Henricão, na minha visão, tá? Eu acho que você tá falando de uma forma equivocada e usou um péssimo exemplo aí, tá? Que é o caso do mandato do Pato. Acredito que se tem uma coisa que a gente tira como verdade desse debate é que o último mandato do Pato não foi decente, não foi nada a se seguir. Então, assim, usar isso como exemplo é você usar um caso mais enviesado, tá? Eu acredito que o uso de ministros traz, na verdade, mais organização para o grupo. Veja bem, a minha ideia é como eu de administrador, né, eu seria o único ADM de fato pelo grupo do WhatsApp. E os ministros não teriam nenhum cargo de fato no grupo. Eles simplesmente seriam pessoas dispostas, tá, a ajudar, a incentivar eventos, incentivar rolês, e principalmente, né, como também acredito que seja uma preocupação sua, ajudar a fiscalizar devido às ações assim cabíveis à ban, tá? Ou seja, ações diretamente relacionadas com as regras escritas que sejam cabíveis à ban. Não necessariamente, né, esses ministros vão ter opiniões 100% concretas e válidas ali
para banir as pessoas. Isso tudo vai caber ainda ao administrador, mas é uma forma de organizar. E acredito que, né, que pessoas mais ativas no grupo tendem a fiscalizar isso de forma melhor. Então, eu não vejo muito sentido nisso por dois motivos principais. Primeiro, porque eu não vejo sentido em você hierarquizar o grupo, levando em consideração que nós somos poucas pessoas e que não faz sentido você querer hierarquizar essas poucas pessoas, tomando algumas com mais poder sobre outras, sendo que nós podemos muito bem viver com uma voz única, né? Como uma voz única entre todas as pessoas, uma voz do povo, realmente. E Que você, pode assim ser como o levado Sr. em Pato, vai consideração escutar a comigo. voz do povo e Claro, vai seguir nessa ideia dele. o meu mandato, a minha administração é baseada em conceitos cristãos. Eu nunca vou A ir do Pato era contra baseada em esse meu catolicismo. princípio. Segue o mesmo princípio do Pato, então. Seu governo Não, vai ser igual ao do não tem Pato? nada. O catolicismo não tem nada a ver com o Ambos cristianismo. escutam o O povo como se catolicismo, fosse ele uma Ó, voz por divina, e favor, um segue uma religião. por favor, candidatos, um falando de cada vez, sem confusão aqui. Vamos manter a calma um pouco. Uhum. Continue seu argumento, doutor. Primeiro que não, sim, Pode não tem falar. nada a ver o catolicismo com o cristianismo. Até porque o catolicismo não é baseado em nada, de fato. É baseado no pato. Por favor, vamos manter O sem, cristianismo sem, como fala, desrespeito à religião alheia aqui do povo. O doutor está advertido, sendo a segunda advertência passível de remoção do debate. Pode continuar. Doutor, eu vejo que você tá um pouco aflito, tá? Eu vejo que você ficou um pouco Aflito. deslocado, né, com as minhas acusações, com as minhas falas. Pode dar uma respirada, beber um pouco de água se for necessário, mas eu só queria deixar bem claro para você, né, o que você passa até então no debate é basicamente as mesmas ideias do Pato, porém a todo momento você alega que ele não as aplicou corretamente. Então, na prática, o que você vai fazer diferente do Pato que vai agregar no seu mandato? Primeiro de tudo, é que o cristianismo, ele vai lidar com o banimento. Então não vai ter banimento praticamente. Porque o bullying vai ser aceito. Você tá entendendo que o bullying vai ser aceito? O bullying sendo aceito, eu concordo com você que é uma coisa boa, porque a gente impõe limites ali quando necessários, né? Por exemplo, falar da Dona Aldara, poxa, talvez não seja legal fazer isso o dia inteiro, Isso é sabe? exceção. Talvez seja um pouco por fora, sim, sabe? A mais, Então, mesmo né? que o bullying seja permitido, a gente tem que impor limites, né, Henricão? Aí eu vejo, assim, várias brechas que podem abrir nessa sua administração. Eu queria entender exatamente como que esse cristianismo iria deixar as pessoas do grupo mais pessoas e menos um bando de maluco que a gente é. Mas o objetivo não é o ponto de ser o lugar mais pacífico do mundo. O objetivo é o bullying ser permitido justamente para que tenhamos discussões e podemos xingar o picolé, entendeu? Para que nós possamos falar mal do catolicismo, entendeu? Para que nós possamos falar mal de Suzano. De vez em quando, O candidato usou uma palavra proibida, eu pediria a remoção dele imediata, mas eu vou me abster. Pedido negado. Pode retomar Tudo seu bem. argumento. Não, é isso. Eu acho que o bullying vai ser importante e meu objetivo não é exatamente que tudo seja certinho, igual você está pensando. Que seja realmente um espaço onde a gente possa xingar um amiguinho, Ah, não, sim. Acho que eu me para que a gente expressei um seja pouco feliz. mal com essa parte certinho. O que eu quis dizer o que vai diferenciar do Pato, porque no mandato do Pato, por mais que o catolicismo, igual você mesmo falou, não seja exatamente igual ao cristianismo, né? São religiões diferentes. Eu vejo que principalmente na questão política, a gente tem uma coisa muito parecida, sabe? Você quer manter a voz do povo, assim como o Pato, e você vai levar isso em consideração. Mas assim como a gente já viu no mandato do Pato, se você levar isso em consideração, necessariamente não vai ser um governo bom e talvez seja exatamente a mesma coisa. Eu deixo a pergunta agora para a plateia e para as pessoas que estão assistindo o vídeo, tá? Será que vale a pena investir em mais um governo exatamente igual ao outro, simplesmente mudando o rosto, né? Esse rosto bonito do nosso amigo carioca? Será que vale a pena?
Esse é o ponto da diferença entre uma tirania e uma monarquia. A tirania, ela é justamente um governo, assim como o do Pato, que é governado por um homem só, mas é um tirano. É um homem que não tem o embasamento dos seus princípios no cristianismo. Por isso que não dá certo. Porque ele não tem embasamento em uma moral justa, em uma Candidato moral Nicão, do bem, entendeu? você tá se baseando 100% na religião para definir a pessoa em si. Eu acho que você tá se equivocando nesse sentido. Não basta só ter pensamentos cristãos para ser uma pessoa melhor. Eu acredito até que você tá desmerecendo a religião do Pato com essa fala. Inclusive, eu pediria até para você se retratar, porque não cabe a você definir qual religião é melhor, entendeu? Eu não vou seguir o catolicismo, eu sou katolicista. O candidato Pato tá Tudo com bem, você pode seguir o dificuldades ali catolicismo. para se comunicar. Ele falou um pouco baixo. Não tem problema não. Acho que dá Ah, pra tá. ouvir. Bom, o Instituto Globoceta gostaria de clarificar um pouco que o plano de governo do doutor realmente menciona a liberdade religiosa que será mantida, não haverá perseguição a nenhum outro caso. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu como pessoa e não como ministro, eu gostaria de perguntar na prática o que vai mudar, porque se o bullying, ou seja, a falta de respeito ao amiguinho, que eu inclusive concordo, se isso está permitido, como o cristianismo interferirá na sua gestão? Justamente na escolha de quem será banido ou não. Porque o banimento, ele vai caber justamente passar pelo filtro do cristianismo, certo? Vai passar pelo filtro do cristianismo, no ponto de que eu vou pensar, esse bullying aqui que o cara fez foi uma maldade gratuita ou foi para diversão de todos? Esse é o meu pensamento. Você tá alegando que o cristianismo permite o bullying. Isso tá escrito em algum lugar? Não, cara, que o cristianismo vai ser o meu filtro para dizer se foi maldade ou não. Acontece que nesse Ou por caso, amor. a maior parte das pessoas vão ser banidas, né, Ricão? Vamos a Por que não? concordar. Porque assim, impondo limites, me fala qual seria, tipo assim, um limite passivo a ban pra você. Assim, Babão, por exemplo, falar mal da. Falar mal não, falar da mãe do amiguinho, né? Eu acho que isso tá sendo bastante tendencioso, né, visto que o amiguinho está presente na call. Eu peço um outro exemplo. Um outro exemplo? Difícil um outro exemplo, já que o bullying vai ser livre. Se você falar de Suzano, tá tudo bem. Se você falar mal do picolé, tá Meu tudo bem. Deus. Se você criticar o catolicismo, tá tudo bem. Se você falar que o Gusta é um merda, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Se tá tudo bem, seria passivo, por exemplo, falar bem de Suzano pra você seria ok? Ah, por mim. Sem mais perguntas. Ok, então alguém mais gostaria de falar Por mim, alguma acho que tava encerrado o Sim, eu também acho que já foi tempo suficiente, faltando 5 minutos apenas para bater a meta de 1 hora de debate. Engraçado que nessa última etapa o Pato não falou nada. Eu notei e acredito que todos notaram também. Mas, bom, obrigado pelo comparecimento de todos os candidatos e também pela nossa ilustre plateia. Cara, o Pato já até foi embora. Ok, Pato voltou. Obrigado por participar desse evento, que tenha mais como esses no Discord. Olha só como dá pra juntar gente no Discord à noite. Que maravilha, que maravilha. Eu acho que não tem tudo isso de gente. Ok, eu acho que não tem tudo isso Foi de alto, não foi? Desculpa, foi mal. Ok, eu acho que não tem tudo isso de No gente programa do que Ratinho, tem pelo menos uns É de 2 verdade anos. nacional, foi mal. Ok, é isso. Muito Vamos esperar obrigado. o sono falar boa noite, calma aí. Muito obrigado. Apenas relembrando a todos os nossos telespectadores, as pré-eleições que vão definir os 3 candidatos que seguirão para o segundo turno será realizado no dia 15, esta sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Muito obrigado. Vejo vocês em algum outro dia. Mentira que acabou. Boa noite, fala boa noite.